novos aí, que deem o seu like para que outras vidas, assim como vocês entraram aqui, porque esses irmãos que estão aqui já conosco, já há alguns anos, algum tempo, entenderam o apelo que nós fizemos para dar o like. YouTube impulsionou, alcançou você que está novo. Você agora também vai dar o seu like, o seu joinha no vídeo, e para que o YouTube também alcance outras vidas que virão e acharão este alimento sólido para a glória do próprio Deus. Bom, o tema desta live hoje, que será mais curta, é o seguinte: Paulo disse que Jesus veio no ano 70? Bem, não poderia dizer, né? Eu ouvi um aloprado, esta é uma palavra que pega melhor para ele, um aloprado, dizendo o seguinte: não pode pregar que Jesus veio no ano 70, porque Paulo não disse que Jesus veio no ano 70. Você vê que mente de uma pessoa aloprada. Por que é que Paulo não disse que Jesus veio no ano 70? Ora, da mesma maneira em que João Batista não poderia dizer: este é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Compreende? Mente de Cristo ativada? Quando João Batista viu Jesus de Nazaré, ele disse o quê? Este é o Cordeiro de Deus que tira. Por que é que ele disse: esse é o Cordeiro de Deus que tirou? Porque ele não viu isto acontecer. Quando Jesus de Nazaré morreu na cruz, João Batista tinha morrido antes. Então ele não podia falar: ele é o Cordeiro de Deus que tirou. Mas Paulo poderia dizer: Jesus de Nazaré foi o Cordeiro de Deus que tirou. Por quê? Porque quando Jesus de Nazaré tirou o pecado do mundo, Paulo estava vivo. Então Paulo não pôde dizer: Jesus já voltou. Por quê? Porque quando aconteceu a parousia no ano 70, Paulo tinha sido decapitado em Roma, segundo conta a tradição cristã, que Nero o decapitou. Isto foi uma verdade? Não podemos afirmar, porque nós não estávamos lá, é a história. Tanto é que Paulo disse: a minha partida está próxima, já estou sendo oferecido como libação. Então, se isto aqui, a partida de Paulo estava próxima, devemos também considerar que próxima não é algo para daqui a 20 anos, 2000 anos, 20 séculos. Próximo, dentro do contexto que eles estavam vivendo, era algo que deveria acontecer dali a algum tempo. Então Paulo não pôde dizer: Jesus já voltou, porque ele morreu antes. Assim como João Batista não pôde dizer: este é o Cordeiro de Deus que tirou. Como João Batista estava vendo, a colocação verbal no tempo era outra. Se ele diz: este é o Cordeiro de Deus que tirou, então ele não veio preparar o caminho, o cordeiro tinha que ser preparado por ele, ser banhado até as entranhas, mergulhado no Rio Jordão. Então, o que é que Paulo disse, se ele estava antes do evento? Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essas palavras são de Paulo, e todos aqueles que seguem o Evangelho da graça de Deus, todos, mesmo aqueles que são contra este entendimento, têm
que se conformar que é de Paulo, foi de Paulo estas frases. E o que é que Paulo disse a respeito da vinda do Filho do Homem? Ele disse, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Por que é que Paulo diz virá? Porque se ele atravessa o evento, ele ia dizer, aquele que há de vir, veio. Mas ele morreu antes. Assim como João Batista morreu também antes do Cordeiro tirar o pecado. Então Paulo disse que aquele que há de vir virá e não tardará. Pouco tempo. Ora, já falamos sobre isso. Ora, meus abençoados irmãos, se esta carta foi escrita no ano 67 da primeira era cristã, não é 1967, e Paulo relata pouco tempo, se acredita o quê? Que esse pouco tempo é 2000 anos? Vamos entrar agora na mente de Paulo. Paulo era um homem instruído? Sim. Paulo compreendia a linguagem de figura ou figura de linguagem? Paulo compreendia perfeitamente os sinais? Paulo estava vivendo num território onde a tribulação e a perseguição da igreja estava acontecendo? Sim. Paulo estava vendo a apostasia de Israel se envolvendo como Babilônia, como uma meretriz, se envolvendo com os imperadores, deixando a sua vida com o Deus dos judeus, Yahweh. Paulo não está ali presenciando que os sinais estão claros. Paulo não está pressentindo aquilo que Jesus disse em Mateus 24, 34, que tudo aquilo iria acontecer naquela geração. Então, Paulo, diante dos sinais evidentes que estavam acontecendo, guerra, rumores de guerra, os sinais acontecendo, segundo os historiadores deixaram registrado, será que Paulo não está pressentindo? Ou Paulo era um delirante que estava olhando para um futuro, como Nostradamus, e dizendo, ele vai vir quando fizeram uma televisão de LED, 4K, 5K, 10K, quando fizerem um telefone celular, Xiaomi, Redmi, Note 9, opa, fica aí uma dica para o meu aniversário, meu presente, hein? Eu recebo, hein? Será que Paulo está tendo isso? Vamos pensar na mente de Paulo. Será que a mente de Paulo não está envolta aos acontecimentos do dia a dia? Será que Paulo não está vendo que os sinais estão evidentes e ele já perto de morrer, perto da sua partida? Ele disse, a minha partida está próxima. Ele escreveu a Timóteo, dizendo, eu já estou sendo oferecido, como libação, eu combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé. Já o reto juiz me guardou a coroa, a mim os que esperam a sua vinda. E ele termina a sua última carta. Paulo escreve a sua última carta, pega pena e tinta, e com a mente voltada para os acontecimentos daquele dia. Nero, com uma perseguição implacável sobre a igreja, perseguindo os irmãos. Tiago, morto ao fio da espada. Pedro, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo. Estou dizendo segundo o que conta a tradição cristã. Paulo agora está ali. João já tinha sido levado para a ilha de Patmos, os sinais estavam diante dele. Será que Paulo está olhando para um futuro incerto, em que a igreja não sabe? Não. Paulo tinha convicções fortes do que ele estava falando. Paulo não iria dizer algo totalmente desconexo. Paulo não iria dizer uma coisa dessa aqui, se fosse para daqui a 20 séculos, era melhor ter ficado quieto. Mas as evidências
estavam ali, diante dos seus olhos. Os sinais estavam ali. Ele sabia perfeitamente que aquilo ali estava para acontecer logo ali. E ele diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Paulo não viu, esperava. Eu acredito que aquilo estava tão latente, que ele acreditava, porque ele disse aos Tessalonicenses, a nossa reunião com ele morreu antes. Então, se Paulo não falou que Jesus já voltou, e esta epístola dos Hebreus foi a sua última, quem é que ficou incumbido de mostrar para a humanidade que a volta de Jesus, o Filho do Homem, aconteceu naquele dia? Ora, os historiadores. O último livro da Bíblia foi escrito por João. Claro que os pais, chamados pais da igreja, dizem que João foi escrito no ano 95. É isso os que os teólogos dizem. É isto o que os chamados pais da igreja dizem. Mas não é isso que o autor do livro diz. Todos os livros da Bíblia, todos, e as os últimos livros da Bíblia, incluindo Hebreus e Apocalipse, foram escritos antes do ano 70. Os chamados pais da igreja diz que João escreveu o Apocalipse no ano 95. Ora, isto é uma insanidade, uma sandice. A representação maior dos judeus, o templo judaico, o templo, Jerusalém está sendo incendiada, o átrio está sendo invadido, a profecia de Daniel se cumprindo. E como é que João só iria relatar este fato 25 anos depois, se ele foi lançado lá por Nero? Por que é que ele iria deixar Nero morrer, vir Otto, vir Galba, vir vários outros, não sei, me desculpe, eu perdi a ordem cronológica agora dos imperadores, vir Vespasiano, vir General Tito, depois Tito ser aclamado imperador, morrer em 81, Simão Bar-Kokhba ser considerado como o Messias dos judeus na pós-guerra do templo. E então ele escrever uma carta sobre tudo o que aconteceu passado 25 anos, isto é para quem não tem convicção da história e da realidade do que se aconteceu. Não, meus irmãos, nenhum livro da Bíblia foi escrito depois da queda do templo. Israel foi devastada, acabou. Parou-se, aconteceu. Israel foi dispersa, a nação de Israel acabou. Ficaram dispersos uns pelos outros. E o abençoado me perguntou, eu respondi ontem, mas em 1948 Israel voltou a ser uma nação feita por quem? Pela ONU? Porque diante de Deus só existe um povo agora. Então, abençoados, acreditar que vai vir um terceiro templo, isso são especulações futuristas para não devolver o povo de Deus a vida e a liberdade tão rara e conquistada por Cristo. Prender as pessoas dentro de uma vã esperança, dentro de uma filosofia, dentro de uma especulação, ignorando a história bíblica, ignorando os fatos que se sucederam naquele dia e que Paulo não podia contar, em que João não podia contar, porque ficou a cargo dos historiadores, e está aí na história, é só mergulhar mais fundo. E alguém me perguntou, por que é que então ninguém nunca descobriu isso? Primeiro,
Porque só nessa era da tecnologia que temos agora acesso pelo Google, podemos pesquisar através dos livros. Eu, por exemplo, conheço coisas que os professores nunca explicaram, porque eu tenho acesso à informação e à internet. Está aí. Tem o arco de Tito, é só pesquisar. Então, olha o que diz Apocalipse, capítulo 11, versículo de número 1. Alô, alô, alô? Tem algum doutor aí? Leia. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Foi dado a João, na ilha de Patmos. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te, mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Pode parar isso aí. Se o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95, que santuário é esse que João está medindo de 95 para cá? Qual é o santuário? É o santuário do pastor Malaquias, lá em Belém do Pará? É o santuário do pastor Beiço de Mula, lá em Deus Me Livre? É o santuário do pastor Quaraquaquá? Em Beiço de Bode? Se o livro de Apocalipse foi escrito no ano de 95, que santuário é esse aqui que João está medindo? Eu gostaria que os teólogos me respondessem para que eu faça uma live amanhã. Não demora muito não, senão eu vou ficar seco aqui, só a caveira aqui, esperando que vocês não respondem nem onde estão João. Que santuário é esse? Se o santuário caiu em 70, está registrado na história. Ora, se ele escrevesse esta carta em 95, então a história mentiu quando disse que o templo caiu em 70, e vocês dizem que João escreveu em 95, e o templo está lá de pé e ele medindo. É isto que a teologia futurista não consegue esclarecer a quem acompanha o time da história. Se João está na ilha de Patmos medindo o santuário de Deus, e ele é claro, o santuário de Deus ficava aonde? Não era o templo lá em Jerusalém? Sim, se escreve em 95, não há mais templo, porque o templo agora somos nós. Deus não habita mais em santuário nenhum. É porque vão construir o terceiro templo. Abençoado, para Deus não conta. Já expliquei. É igual o filho Ismael e o filho Isaac. O que conta para Deus é o filho da promessa. Pode levantar qualquer santuário nesta nação. O que conta para Deus é o santuário não feito por mãos humanas, mas sim eternas. Sou eu e você. Nós somos o santuário de Deus. Deus mora no nosso espírito. Pode fazer um santuário lá em Belém do Pará, cobrir de banana podre. Deus não entra. É claro que banana podre Deus não vai entrar mesmo. Que coisa, não? Então, meu amado, disse João na ilha de Patmos: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Leia versículo de número 2, doutores. Corre não, filho. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não meças, porque ele foi dado aos gentios, e estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Esta cidade santa fica onde? Ficava onde? Não era em Jerusalém? Esta cidade santa é o Brasil, é a Espanha, é Canadá? Não era cidade santa em Jerusalém, é onde ficava o seu templo? E esse átrio exterior que era para não medir, que foi dado aos gentios,
Quem eram esses gentios que João estava vendo, entrando, que seria entrado ali pelos gentios? Não é o que está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 21? Então, disse Jesus, o que iria voltar, o Filho do Homem. Então, os que estiverem na Judéia, fugem para os montes. E os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se. E os que estiverem no campo, não entrem nela. Versículo 22. Porque estes dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Pode parar isso aqui agora aqui. Tudo se cumpriu em 70 DC ou faltou alguma coisa? Ele disse tudo. Aqueles dias eram dias de vingança, era a parousia, era o juízo contra a cidade santa e contra o seu santuário. Ele disse que aquilo era para se cumprir tudo o que estava escrito. 23. Ai das que estiverem grávidas do que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Que povo era aquele que Jesus estava falando? Com o Brasil? O Brasil já tinha sido descoberto? Era com a terra do tio Sam? Era com Sayonara, Arigato? Que povo era aquele que haveria uma grande aflição? Porque haverá grande aflição na terra e ira. O dia da ira contra este povo. Era contra quem? Contra os italianos? Benevedere? Capite? Era contra este povo? Não. Era contra Jerusalém. Era contra o santuário. Depois ele diz no versículo 24: cairão a fio da espada, serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo dos gentios se completem, leia, Jerusalém será pisada por eles. Então, como é que Paulo poderia falar Jesus já voltou, se quando Paulo está vivendo, os eventos que sucederiam a parousia estava acontecendo nos dias dele? Paulo está vendo Nero avançando. Paulo está vendo o burburinho de que Vespasiano iria chegar, o filho da perdição. Então Paulo não podia falar Jesus já voltou. Paulo disse em Hebreus 10, 37, aquele que há de vir, virá e não tardará. Abençoados, o último livro da Bíblia foi escrito para mostrar às 7 igrejas da Ásia o evento que não era global, era um evento para a nação, era um evento nacional. E as 7 igrejas da Ásia, sabe-se lá por decreto de Deus, deveria saber o que estava por acontecer. E foi isso o que João recebeu como incumbência. Leia comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação. João e eles estavam dentro da tribulação. No reino e na perseverança em Jesus. Achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor para João, que era judeu, era que dia? O sábado. O templo estava de pé, ele mediu lá na frente, eles guardavam o sábado ainda. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda para França, Canadá, Brasil, Portugal. Guita, aproveita e faz uma música e diz: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga pra gente ser assim. Brasil, qual o teu negócio? O nome do teu sócio? Era isso, meus irmãos? Não. O que é que o anjo disse a João? Você vai escrever tudo isso aí, e você vai escrever e mandar para as 7 igrejas da Ásia. Constantino tirou alguns livros e deixou esse, porque esse põe medo, domina, escraviza, coloca uma falsa esperança, prende as pessoas,
com os seus dragões, com as suas figuras de linguagem, com os seus anjos com um pé lá embaixo, outro ali, com figuras, com Nostradamus também, profeta, tudo uma farsa religiosa para poder enganar os incautos. Vou lhe dizer uma frase muito interessante que eu disse hoje ao meu irmão Benedito, que está assistindo a gente lá na cidade do Cairo. A religião promete fraudulosamente aos incautos aquilo que eles não conseguem tirar dos sábios. Porque os incautos mergulham de cabeça nas suas falsas promessas. Mas aos sábios e entendidos, eles não conseguem enganar. Quantos milionários você vê endemoniado dentro das igrejas pulando? Não conseguem fazer isso. Quantos milionários você vê que eles conseguem tomar o dízimo? Eles não conseguem, uns poucos, meia dúzia. A igreja aí é composta de pessoas que estão aflitas, desesperadas, e caem no conto do vigário. Esta é a palavra. Os aloprados armam um conto de vigário sobre essas pessoas. Jesus cumpriu a sua palavra que disse em Mateus 24, 34. Eu vou ler com vocês, se bem que vocês já sabem. Mateus 24.34. Olha aí. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Quando ele está falando isso, ele está vivendo em que geração? Na minha ou na dele? Se quando ele disse isso ele estava vivo e ele morreu com 33 anos, em que tempo da história ele está dizendo aquilo ali? Vamos supor que entre 30 a 32, que ele morreu com 33, então era a nossa geração de hoje, esta geração avançada tecnológica, ou era a geração dele? Então a igreja desconhece essas verdades. A igreja não passa essas verdades e fica trazendo uma falsa esperança e enganando os incautos, porque não sabem explicar estas verdades. Ouça, tudo aquilo que ficou no passado virou história. Quem é que tem que contar? Os historiadores. Tudo aquilo que ficou no passado já não faz mais parte do futuro. Eu não posso esperar. Eu não posso esperar que Jesus nasce no ventre de uma mulher. Ele já nasceu. Eu não posso esperar que Jesus morra numa cruz. Ele já morreu. Eu não posso esperar Jesus voltar. Ele já voltou. Estava alinhado à queda do tempo. Todas as passagens da escatologia de Daniel, Mateus e Apocalipse comprovam isto. Então isto é fácil de aceitar, difícil de entender, porque isso desmonta o palco da religião e devolve a vida das pessoas. As pessoas estão dentro da igreja com medo de Jesus voltar e elas irem para o inferno. Esta mensagem gera paz e segurança, porque você está aqui numa missão diplomática e vai cumprir todos os seus dias, cada um deles escritos e determinados pelo Pai. E quando este tabernáculo terrestre se desfazer, o teu espírito que veio de Deus voltará para ele. Viva assim, seguro, tranquilo e sem temor do mal, porque a ameaça do sistema fraudulento, os aloprados, não podem mais te colocar medo. Eu vou ficando por aqui com esta breve explanação e amanhã estaremos de volta, tá bom? Quero mandar um abraço para